Na verdade, a gente pode começar derrubando, mais uma vez, um mito aqui, né? Que talvez muitas pessoas acham que o cortisol é o hormônio do estresse, mas como vilão, né? Fala que, nossa, está com o cortisol alto e vê isso como uma coisa ruim. Não necessariamente. Tá? Aqui no livro, o Sapolsky fala que nós precisamos do estresse, inclusive. É o estresse, é o cortisol, que faz com que a gente levante todo dia da cama, com que a gente venha trabalhar, com que a gente faça todas as nossas atividades. Esse hormônio, ele é convidado a aumentar o seu nível quando a gente abre a luz, abre a janela do quarto e deixa entrar a luz do sol, principalmente o azul do céu. É captado pela retina e é mandada informação para o nosso cérebro de que acorda, o dia começou e vamos trabalhar. Então, tem o estresse, que é aquele estresse basal, que é o que a gente precisa. Sem esse hormônio, a gente não sai da cama, né? A gente não está ali motivado para as nossas atividades. A questão é, quando o nível do estresse está elevado, aí ele pode ser um grande vilão, né, cara? Isso mesmo. E aí, vamos lembrar uma coisa que eu gosto muito de falar, é que todo aquele comportamento que é encontrado em todos os animais, e a gente sabe que o estresse, pequeno ou grande, é encontrado em todo o ser humano, ele tem uma função, que era um pouco o que você estava falando, uma função evolutiva. Com a evolução das espécies, o que foi acontecendo é que o corpo, né, na evolução, foi percebendo que ele precisava se preparar muito rapidamente para quando acontecia alguma coisa. Então, você imagina que um gatinho, né, selvagem, está andando na floresta e, de repente, aparece um predador. Se ele continuar com o mesmo estado fisiológico que ele estava antes, relaxado, distraído, ele vai ser comido. Então, o corpo preparou toda uma mudança fisiológica para que ele esteja tenso e possa lutar ou sair correndo do predador. Então, o que a gente vai falar hoje, vocês fiquem aqui, porque a gente vai acabar falando até do ataque de pânico, tá? Eu vou trazer, não tá descrito no livro do Sapolsky, mas eu vou trazer, ou crise de ansiedade, trazer para vocês conteúdos que vocês podem, se você tem crise de ansiedade, ou já teve de pânico, ou conhece alguém que tenha, você possa entender por que muda tanto o seu corpo, por que dá aquela sensação de morte, e até o que fazer para que isso diminua e não te assuste tanto. Sim. A título de curiosidade, né? Porque Sapolsky cita aqui, a gente não vai entrar naquela parte mais maçante, teórica do livro, mas a título de curiosidade, quando você está com estresse em níveis elevados, no caso que a Ká citou, né? Do gatinho e vira um predador. Vamos colocar isso pra gente. A gente está lá e tem uma situação que te deixa nervosa. Uma briga com alguém, Com o marido. Com o marido, com alguém do colega do trabalho, te deixou numa situação de estresse elevado. Nesse momento, o que está acontecendo no teu cérebro? De uma passada rápida. Tua amígdala fica hiperativada, porque a amígdala é aquela que é responsável pelo medo, pelo perigo, pela agressividade. Ela fica hiperativada e começa a mandar respostas para o teu corpo. Como a Ká falou, começa a preparar você para lutar, para fugir. Isso mesmo. Então, o problema é que normalmente a gente nem luta e nem foge. Esse estresse se mantém ali em cima, e Sapolsky chama esse estresse de estresse sustentado. E é esse que vai começar a fazer uma cascata de respostas bem negativas para a gente, né, Ká? Isso. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, e vocês podem analisar em casa em que estado que vocês estão. Vamos falar um pouquinho daquela curva do U invertido? Uhum. Então, pensa aqui numa curva, tá? Numa onda, né? Se você vivenciou uma situação de estresse, como, por exemplo, o seu chefe te deu um feedback negativo, ou seu parceiro ou parceira aí brigou com você, neste momento, você pode... Eu gosto mais do exemplo de estão mandando gente embora do emprego. Melhor. Acho que eu gosto mais desse. Estão mandando, porque não é tão agudo, né? Estão mandando gente embora no emprego. Aí você começa, ai meu Deus, né? Será que eu vou ser mandado embora também? Nessa hora, você começa a fazer seu relatório melhor, você começa a entregar as coisas no prazo, né? Chega no horário. Chega no horário, fica um pouco mais depois. Então, se você for perceber, aumenta
o seu desempenho. Então, esse é o estresse que aconteceu de uma forma aguda, né? Mas podem durar alguns dias e o seu desempenho aumenta. Só que quando o estresse dura muito tempo, imagina que estão fazendo um corte na empresa, já faz 6 meses e você 6 meses não sabe se você vai ser o próximo. Nesse período, o corpo já está muito cansado de estar preparado. Pô, ele estava desempenhando demais as funções. E aí você começa a perceber uma queda do seu rendimento. Sim, né? sim. E aí, o que a Cá está falando, né? Que faz muito sentido. Quando a gente tem um nível de estresse, ainda que ele seja elevado, né? Que a gente consiga utilizar ele a nosso favor, como a Cá falou. Então, eu vou produzir mais, eu vou tomar mais cuidado com algumas coisas. Isso é muito legal, mas isso está muito ligado, quando a gente fala de estresse, a gente está muito ligado com controle e previsibilidade. Bem no exemplo que a Cá trouxe. Eu não consigo controlar se eu vou ser o próximo ou não. Eu não tenho essa previsibilidade, eu não sei se eu vou ou não, porque ninguém sabe. Então, gera esse estresse e ele vai se mantendo sustentado. A questão é por quanto tempo você fica nesse nível lá em cima de estresse e quais são as consequências quando a gente fica no topo desse U invertido. Né? O que isso pode causar? Vocês aí, mulherada, que está querendo emagrecer, que está querendo manter o teu corpo, o estresse elevado vai facilitar o acúmulo de gordura no corpo. Tá? Uma das consequências, a gente vai trazer outras, tá? Mas eu estou trazendo esse ponto aqui, porque às vezes você está aí focada na dieta, fazendo uma atividade física, mas teu nível de estresse está lá, tá ranqueando lá no topo. De alguma forma, ele vai atuar de maneira negativa. Vai dificultar, né? E tem toda uma explicação para isso, e que vocês vão ver que vai fazer sentido. Então, vocês não vão nem precisar decorar, vocês vão entender. Então, eu vou contar a história do lobo mau, tá? Porque daí depois a gente fala um pouquinho das consequências do estresse, pode ser? Opa. Eu amo entender a fisiologia do corpo e toda a inteligência. E agora vocês vão conhecer e agradecer a inteligência do seu corpo. Então você agora está lá na sua floresta. E aí a gente depois vai descobrir quais são nossos leões. E aí você tá lá na floresta e, de repente, você se deparou com um leão. Pensa nessa cena. Olha como o nosso corpo é perfeito. Imagina que tem um leão, literal, na sua frente. Uau! A hora que você viu esse leão, você não pode estar no estado relaxado. Você precisa estar rapidamente, em questão de milissegundos, preparado para 2 opções. Ou lutar com o leão, meio difícil, ou sair correndo, ou fingir de morto, né? Tem alguns animais que fingem de morto. O freezing, né? E que dá certo. Então, já pensando aí, nossa, por que quando eu vivo um estresse, por que no assalto que eu vivi, eu congelei e não consegui sair? Porque é um mecanismo, tá, do corpo. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele finge de morto. A gente nunca sabe... Qual resposta a gente vai ter, né? Qual é a resposta? Porque daí tem a ver aí, que se vocês assistirem nossos episódios, vocês vão ver que tem também a ver com a nossa história de vida, tá? Enfim, para que você lute ou para que você saia correndo, você concorda que você precisa de músculos funcionando? Você vai lutar com o seu braço, ó, você vai dar soco, você vai dar chute, ou você vai sair correndo. Então, você precisa dessa musculatura do braço e da musculatura da sua perna muito bem nutrida. E do que se nutrem esses músculos? Eles se nutrem de açúcar, né, de glicose e de oxigênio. Se você precisa de glicose e de oxigênio você vai precisar respirar mais rápido. Então, por que eu falo da historinha do lobo mau? Por que você tem os olhos grandes? É para te enxergar melhor, não é assim? Então, por que você respira mais rápido quando você está, por exemplo, vivendo uma situação de estresse? Porque seu corpo está precisando de oxigênio. Esse oxigênio para levar para os músculos. E precisa ser muito rápido. E quem é que leva esse sangue rapidamente para os músculos? O seu coração. Então, o seu coração precisa bater mais rápido. Tá vendo a taquicardia? Aí bateu mais rápido. Para chegar mais rápido ainda, a gente pensa numa mangueira. Se você tá com a mangueira na mão,
jogando água e quiser que a água vá com mais rapidez, basta apertar a mangueira, aí a água sai rápido. O corpo sabe que nossas artérias e veias vão funcionar mais rápido se elas comprimirem. Então, aperta as mangueirinhas do corpo, que são as artérias e as veias, para que esse sangue chegue mais rápido ou saia mais rápido dos músculos, né? Faça a circulação mais rápido. Aumento de pressão arterial. Exato.